Antes de nós orarmos, eu queria compartilhar 2 textos da palavra de Deus com os amados. O primeiro está em Efésios, no capítulo 1 e versículo 15, que diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação num pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso entendimento, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O apóstolo Paulo louva a Deus pela vida desta igreja. Esta igreja carrega consigo 2 marcas muito preciosas. Marcas essa que se alegra o coração do apóstolo Paulo. Eu fico imaginando o coração de Deus. Porque o apóstolo diz: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Aquela igreja era marcada por uma fé viva e por um amor genuíno. Aquela igreja, ela chamava a atenção do apóstolo Paulo. Não era qualquer pessoa que estava louvando a Deus pela vida daquela comunidade. Era o apóstolo Paulo, era o apóstolo dos gentios. Ele está louvando a Deus pela vida desta comunidade, pela fé viva que há no coração e que foi preservada, e pelo amor que havia entre os irmãos. Se alegrou o coração do apóstolo. Imagina o coração de Deus ao olhar para a sua igreja, ao olhar para o seu povo e ver que há fé viva em seu coração, fé que age, fé que se movimenta, fé que tem atitudes, fé que faz a diferença, mas também amor um para com os outros, amor para com Deus. A fé e o amor era a marca da igreja de Efésios. O apóstolo Paulo se põe de joelhos e louva a Deus por essas 2 marcas que havia na igreja. 30 anos depois, quem dá o testemunho sobre esta mesma igreja não é mais o apóstolo Paulo, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele dá testemunho da igreja de Éfeso. No livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Era o próprio Senhor Jesus Cristo falando. E ele diz: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, e a expressão aqui quer dizer trabalho exaustivo, trabalho que exige força. Conheço tanto o teu labor. Aquela igreja agora suava a camisa, vestia a camisa, corria, lutava a carreira do evangelho. Mas o Senhor diz assim: E que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentiroso. Veja o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo acerca desta igreja. Ele está dizendo que esta igreja tinha uma boa doutrina, uma doutrina admirável, uma doutrina que o Senhor diz que eles não suportavam homens maus e que eles colocavam à prova aqueles que a si mesmos se declaravam apóstolos e que não eram.
E aí o Senhor diz: e os achastes mentirosos. Era uma igreja que prezava pela doutrina. Ela realizava, tinha labor, realizava. Certamente evangelizava, certamente fazia a obra, certamente pregava, certamente cumpria o ID de Jesus. Mas também era uma igreja que tinha doutrina e doutrina boa. Mas o versículo 3 diz assim: e tens perseverança. Oh, glória a Deus, que coisa preciosa, né? É uma igreja que tinha perseverança, não desistia nunca. E diz: e suportastes provas por causa do meu nome. Aquela igreja parecia ser uma igreja imbatível. Ela suportava provas, lutas, perseguições por causa do nome de Jesus. E ela perseverava, não se abatia, continuava triunfante. E não te deixastes esmorecer. Era uma igreja convicta. Então nós vemos uma igreja que trabalhava, vemos uma igreja que tinha boa doutrina e vemos uma igreja que passava por provas e que era uma igreja convicta, que não esmorecia diante das provas. Porém, o versículo 4 muda o tom e a radiografia é mais profunda, porque no versículo 4 o Senhor Jesus diz assim sobre esta igreja, que até agora estava recebendo tantos elogios. O Senhor Jesus diz: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha, Jesus está dizendo que uma igreja que trabalha muito, que uma igreja que tem boa doutrina, que uma igreja que põe à prova os falsos obreiros, uma igreja que tem perseverança, que suporta a prova por causa do nome do Senhor Jesus e que não se deixa esmorecer, que mesmo assim esta igreja pode ter abandonado o seu primeiro amor, as suas primeiras práticas, aquelas práticas que outrora era digna de louvor, que o apóstolo Paulo diz: eu sei o amor que há entre vós. É possível que a gente pratique tudo isso e que tenha abandonado o primeiro amor. Porque aquele primeiro amor é um amor que ele é genuíno, é um amor que não despreza o próximo, é um amor que não se engrandece, é um amor que não se ensoberbece, é um amor que não se acha melhor, é um amor que não é partidarista, é um amor que quer o bem do seu próximo, é um amor que se junta, é um amor que perdoa, é um amor que recomeça, é um amor que chama a atenção, é um amor que marca. E muitas vezes nós nem sequer nos percebemos quando abandonamos este primeiro amor, porque a palavra de Deus diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Por vezes, caímos do nosso primeiro amor e nem nos percebemos. Nos envolvemos tanto com os trabalhos, corremos, suamos a camisa, conhecemos tanto as Escrituras e colocamos tantas boas doutrinas, combatemos as heresias,
perseveramos, suportamos provas por causa do nome de Jesus. Continuamos firmes, convictos e não esmurecemos. Mas por vezes temos abandonado o primeiro amor. Porque nós não amamos o próximo como a nós mesmos. Porque nós não cuidamos do próximo como a nós mesmos. Porque nos engrandecemos. Porque nos achamos melhores. Quando isso acontece, às vezes nem percebemos. O Senhor diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A minha oração é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, a mesma igreja que hoje existe, é a mesma igreja de 2000 anos atrás. A minha oração é que esta igreja volte ao primeiro amor. A minha oração é que esta igreja se arrependa, que ela volte à prática das primeiras obras. E quando eu falo igreja, eu estou falando do povo de Deus. Não tem placa denominacional, não tem divisões. A igreja do Senhor é uma só. Estou falando da igreja invisível do Senhor Jesus Cristo. Que esta igreja volte à prática das primeiras obras. Que esta igreja da qual eu faço parte, que eu possa voltar à prática das primeiras obras. Que eu possa voltar ao primeiro amor. Que eu possa amar o próximo como a mim mesmo. Só assim iremos fazer a diferença aqui na terra. Vamos orar para que Deus nos ajude a vivermos o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Eterno Deus e bendito Pai, te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de tirarmos alguns instantes, de separarmos alguns instantes, ó Deus, para estar na Tua presença, para poder estar orando e refletindo orando a Ti e refletindo, ó Deus, na Tua palavra. A Tua palavra é a bússola, ó Deus. A Tua palavra nos dá o caminho, nos dá o rumo. A Tua palavra nos alerta, Senhor. E nesta noite, ó Pai, tem falado ao meu coração, de que o Senhor ainda não tem operado mais ainda, porque nós nos afastamos de Ti, Senhor, porque nós já não vivemos o primeiro amor, porque nós não andamos em comunhão como o Senhor gostaria que andássemos, porque nós nos achamos melhores, superiores, porque nós nos achamos especiais, porque nós achamos que somos mais preciosos que os outros, Senhor. Mas o Teu sangue foi derramado naquela cruz, Senhor, por cada um de nós. O Teu amor alcançou a cada um de nós. Ó Senhor, aviva a nossa fé. Aviva a nossa fé, Senhor, para que nós possamos fazer a Tua obra, ó Pai, com fé. Para que nós possamos fazer a Tua obra com amor, Senhor. Ó Deus, que haja comunhão no meio da Tua igreja invisível, Pai. Que haja comunhão, Senhor, no meio da Tua igreja universal, mas também, Senhor, no meio das Tuas igrejas locais. Que nós possamos voltar ao primeiro amor, Senhor.